Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição, onde eu comento alguma notícia do mundo teológico. Mas antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal. Se você apareceu por aqui através desse vídeo, inscreva-se lá embaixo. Nós falamos sobre literatura cristã e notícias do mundo teológico, ok? Também gostaria de convidar você para a nossa live de hoje à noite, às 9 horas da noite. Toda segunda-feira, às 9 horas da noite, tem live comigo, com o Mendes, o rei dos hereges, e também com o Flávio, o churrasqueiro, né? Churrasqueiro de Genebra, onde nós falamos sobre algum tema teológico. Hoje, inclusive, vamos falar sobre o contexto da Reforma Protestante. Eu te espero lá, ok? Também já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal. Bem, hoje eu quero comentar com vocês a respeito de um comentário que colocaram em um dos meus vídeos aqui. Eu recebo muitos comentários, principalmente naquele vídeo lá do Joseph Prince, e a respeito da teologia do Joseph Prince. E esse é um comentário recorrente lá de quem segue Joseph Prince, quem segue pastores que seguem Joseph Prince, que é o comentário do tipo: como alguém poderá ser feliz em meio a circunstâncias ruins? Então, para esse tipo de teologia, a pergunta é: olha, Deus me quer feliz, Deus me ama, e como eu vou ser feliz e como Deus vai demonstrar o seu amor por mim se as circunstâncias não estiverem favoráveis? Se eu não tiver uma boa condição financeira, se eu não tiver um bom casamento, se eu não tiver um bom trabalho, como eu vou ser feliz em meio a circunstâncias difíceis? E eu entendo essa pergunta. Para esse tipo de teologia, realmente fica muito difícil você ser feliz se tudo não vai bem. A forma de Deus demonstrar o amor ou a forma de Deus demonstrar a graça para essas pessoas é deixando a vida delas tudo bem. É elas tendo poucas dificuldades ou nenhumas dificuldades, é elas tendo sucesso, dinheiro, um casamento abençoado e assim por diante. Então, a felicidade está condicionada às circunstâncias. E o amor de Deus, ou a graça de Deus, está também relacionada às circunstâncias que eles vivem. Então eu entendo essa pergunta e essa é uma pergunta boa de se responder. Como alguém pode ser feliz em meio a circunstâncias tão adversas? Como, como é que eu vou ser feliz e eu confio que Deus me quer feliz porque Ele é um Pai amoroso? Como eu vou ser feliz em meio a circunstâncias tão ruins? E analisando algumas coisas, eu lembrei desse livro aqui, ó. Por que prosperam os ímpios? Estudos no Salmo 73 do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Esse é um livro muito antigo do Dr. Martyn Lloyd-Jones, onde ele faz uma exposição do Salmo 73, que após a leitura desse livro aqui, se tornou o meu salmo predileto. O Salmo 73, para mim, ele é o meu salmo assim. Quando eu quero ler um salmo, tem gente que vai lá no Salmo 91, eu vou no Salmo 73, porque ele me ajuda a enxergar aquilo que eu preciso enxergar, que a minha alegria e a minha felicidade não estão nas circunstâncias. Esse salmo vai falar a respeito de um homem que olhou para o mundo e viu pessoas prosperando, pessoas que não eram tementes a Deus, pessoas que eram ímpias, pessoas que cometiam barbaridades. E ele olhou para o mundo e viu essas pessoas prosperando. E ele então começou a se perguntar, como eu e você muitas vezes nos perguntamos: como é que pode? Senhor, eu estou aqui, eu sou teu filho, e quem está prosperando são os ímpios. E é justamente, né, o tema aqui do livro: ó, por que prosperam os ímpios? E olha que coisa interessante, esse salmo responde muito dessas questões. Esse salmo responde porque o salmista ele é muito sincero naquilo que ele está falando com Deus. Ele faz essas perguntas para Deus. Ele fala: como isso pode acontecer? Como é que eu vou ser feliz? Como é que eu que sirvo ao Senhor vou ser feliz no meio da dificuldade? Para eles não faltam nada, para mim falta quase tudo. Eles possuem um casamento, né, de cinema, e eu estou aqui com problemas no casamento. Eles possuem uma vida financeira próspera e eu estou aqui me matando de trabalhar sem prosperar, ou pelo menos sem a ideia de prosperidade que existe por aí. Então ele fala tudo isso para Deus e ele comenta com Deus, ele interpela Deus: Deus, eu não estou entendendo onde é que está a sua justiça. E talvez hoje nós perguntássemos: onde está o seu amor, onde é que está a sua graça, e assim por diante. Então fica aqui
a minha indicação, eu vou fazer um vídeo completo, uma resenha completa desse livro, vou reler ele, já coloquei ele aqui na minha mesa, porque vale a pena você ler o Salmo 73 e ver que a solução para esse salmista não foi pedir a Deus que prosperasse ele. A solução para esse salmista não foi pedir, olha Deus, eu preciso ser mais abençoado que os ímpios, afinal eu sou teu filho. A solução para ele foi colocar os seus olhos em Deus. Quando ele tirou os olhos de enxergar as circunstâncias e colocou seus olhos naquele que é o nosso bem maior, ele parou de questionar a Deus e as circunstâncias não fizeram com que ele se sentisse triste. Ou seja, ele superou as circunstâncias não no sentido de ter restituído o que perdeu ou de ter prosperado, mas que ele enxergou o seu verdadeiro bem e o seu verdadeiro valor em Deus. E aí foi muito interessante porque eu recebi essa mensagem dessa pessoa ontem, né, no YouTube, e hoje, fazendo o meu devocional, eu até postei um videozinho lá no Instagram, lá no @Notícias Teológicas, porque eu abro o meu devocional hoje e está falando justamente sobre isso, e eu gostaria de terminar lendo um pouquinho desse devocional. Estou lendo esse devocional aqui, dia a dia com os puritanos ingleses, da Pão Diário, e então ele tem exatamente um trecho do Salmo 73 e nos explica como o cristão pode ser feliz, pode ser alegre, na verdade ter maior alegria mesmo no meio de circunstâncias difíceis. Bem, ele começa com um trecho do Salmo 73, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então ele deixa claro, tá vendo? No início do Salmo já deixa claro, ó, eu quase vacilei, eu quase entrei por uma teologia equivocada quando eu olhei para os ímpios e vi que eles estavam prosperando. E aí vem um comentário aqui no devocional que diz o seguinte: cristãos, não invejem a alegria do mundo, não permitam que o seu coração seja atraído por ela. Vocês possuem outras alegrias, não aquelas que os espinhos do mundo produzem. Vocês sofrem enquanto eles ficam alegres, mas são aquinhoados com outras vantagens que não pertencem a esse mundo. Ora, você olha para eles, muitas vezes você está sofrendo e eles estão alegres, mas você precisa lembrar que você tem outras vantagens que não pertencem a esse mundo e que eles não têm. Vocês sentem alegria em suas tristezas, e em meio a risadas o coração está triste. Portanto, em meio às suas tristezas, o coração de vocês poderá alegrar-se. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, o seu coração pode se alegrar porque você se lembra que você tem algo que outras pessoas não têm, que você possui algo a mais além dessa vida. E aí ele continua: suas tristezas terminarão em alegria. E essa alegria que vocês receberão da mão de seu Deus e descansarão em paz. Quem semeia com lágrimas, colherá com alegria, ao passo que aqueles que semeiam em meio à alegria, colherão com lágrimas. Talvez vocês estejam chorando pelo caminho, enquanto os outros estão rindo, mas vejam qual será o fim de vocês e o deles. O Salmo 73 vai falar exatamente isso, que quando esse salmista entra no templo do Senhor e ele consegue vislumbrar qual é o fim dele, o que vai acontecer na eternidade, ele então verdadeiramente reconhece que quem é rico é ele, que quem é próspero é ele, e aqueles ricos perversos aqui no mundo são miseráveis. Então, como podemos ter alegria em meio às circunstâncias? Colocando Deus como nosso bem maior, o nosso motivo de alegria. A alegria no Senhor é a minha força. Então, não preciso de circunstâncias, ainda que gostaria, ainda que oro a Deus para que as circunstâncias sejam boas, mas elas não fazem a minha alegria, porque quem faz a minha verdadeira alegria é o próprio Cristo. Muito bem, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.